Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. Você que está no nosso canal no YouTube, você também que está na nossa rede de rádio espalhada por todo o Ceará. Hoje recebendo mais uma figura pública de destaque aqui no nosso estado. Pegar na mão dele, primeira vez aqui. Deputado Tudo estadual bem? Guilherme Bismarck, seja muito bem-vindo aqui à rede ANC. Já um rosto comum nos nossos canais, nas nossas plataformas, mas aqui a satisfação de estar lhe recebendo pela primeira vez na nossa casa. Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe ANC por estar sempre de portas abertas ao nosso mandato, às nossas falas, né, nos eventos. Vejo vocês sempre ali na primeira fila ali, né, com muita atenção e muito profissionalismo. Então, estou à disposição. Pode perguntar. Muito bom. Quem está vendo aí o senhor pela primeira vez aí na Assembleia Legislativa precisa saber também que a sua atuação política ela não é de agora, já vem desde lá de Aracati, atuando nos bastidores, que é uma forma de atuar na política também. A gente, é, eu sou filho de político e falo isso com muito orgulho, né? Eu acho que a gente tem que ter no espelho, nosso primeiro espelho são os nossos pais. E quando a gente vem de uma família que é estruturada, que é honrada, que tem de fato assim uma pessoa que é o meu pai e minha mãe também, são pessoas, né, que eu admiro bastante pelo trabalho, pela vocação política, né, principalmente do meu pai, pode ter certeza que eu tive esse espelho dentro de casa. Então, você puxa do Aracati de agora, mas na verdade eu escuto a palavra Aracati, digamos, né, desde que eu me entendo por gente, né? Então eu cito sempre que quando você nasce numa família política, nos seus almoços de domingo, às vezes você que está aí tem sua família no almoço de domingo, você conversa sobre política, né? A gente, mesmo criança, a gente entende que a política o que é a política, né? Aquelas pessoas dentro da sua casa, aquelas pessoas lhe demandando, seu pai atendendo muitas ligações, tentando atender às necessidades das pessoas. Então, aquilo ali vai construindo a sua persona, né? A sua pessoa. E aí, você, em algum momento, pode ou não seguir aquela carreira. Mas é muito comum você ver, às vezes, filho de advogado seguindo como advogado, filho de padeiro seguindo uma profissão de padeiro, marceneiro, e aí você tem essa construção, e na política não é diferente, principalmente quando se pratica a boa política. Então, eu venho de família política com muito orgulho, né? Assim, meu pai seguiu atrás da política, outros irmãos não seguiram, que também é normal, e a gente seguiu, e tanto eu quanto meu irmão, a gente vem desse sangue, né? Vocacionado. A gente descobre, às vezes, em um determinado momento, como foi a minha história, né? Eu descobri um pouco mais tarde esse sentimento pela dor do próximo, essa atenção a ajudar ou a resolver os problemas da comunidade como um todo. E, então eu tenho muito orgulho de estar sempre com Aracati ali, né, na nossa base familiar, é quase como um filho do meu pai, ou um irmão, ou um pai do meu... Ele está sempre no seio da nossa família. Que coisa boa. Nós vemos, observamos aqui no Ceará, que as famílias políticas, elas vão marcando ali a história de algumas regiões. Você tem os Ferreira Gomes, lá em Sobral, região norte, a família Aguiar, lá nos Inhamuns. Eu queria que o senhor falasse também, como é que o senhor pode dividir Aracati antes e pós a família Bismarck atuar politicamente naquela região, que acaba reverberando para além de Aracati, municípios como Fortim também, que são beneficiados com essa atuação política da sua família. Olha, existe um Aracati antes e outro depois do Bismarck. Isso é um fato, isso se fala, isso não sou eu que estou falando como filho, como gestor que fui dentro do Aracati, na Casa Civil, mas isso é o que se comenta entre os do mais novo ao mais velho no Aracati, né? Então as pessoas entendem que o que foi feito no Aracati é uma coisa realmente que foi um momento histórico que se viveu, onde nunca se teve tanto investimento, tanta obra pública em prol da população, principalmente a população mais pobre, seja de saneamento básico, seja de obras de drenagens que são, né, caríssimas para o Aracati, no sentido que lá alaga, é terra que alaga muito, sempre alagou historicamente, então muitas obras de drenagem, seja asfalto, né, para interior, coisa que acho que nenhum outro município no estado do Ceará fez como a gente fez, areninhas, postos de saúde, novas escolas, foram 16 novas escolas, todas reformadas, todas climatizadas, então assim, então de fato a gente reconstruiu, né, ou construiu mesmo uma nova cidade. E aí quando você fala assim, mas como era antes? Antes era o fundo do fundo do fundo do poço, né? Você tem aí o caso, por exemplo, de 5 escolas que nem reforma aguentavam. As salas, as paredes, os telhados não aguentavam nem reforma, porque estavam num estado de destruição tamanha, né? Que faziam aí, sei lá, mais de 20 anos que não se tinha um pé de tinta, digamos assim, na parede, que as paredes estavam todas carcomidas. O prefeito, né, meu pai, dava um exemplo, e é verdade,
que as escolas em muitos prédios públicos pareciam aqueles prédios que a gente vê ali na faixa de Gaza, quando a gente vê hoje as guerras, quando a gente vê ali naquelas guerras que tem ali no Oriente Médio, os prédios estavam naquele nível. E a gente tem foto, registro fotográfico, as paredes realmente quebradas pela metade, o hospital estava desmoronando. Então, assim, era uma cidade realmente. Era inacreditável que aquilo existia em pleno 2016, né? Que foi ontem, praticamente. E, de fato, a gente conseguiu juntar aí um grupo de forças da natureza, no sentido de Deus, né? Que ajudou muito, de forças políticas, que deu tudo certo, e o prefeito conseguiu, com a experiência que ele tinha de vida, conseguiu realmente mudar a história do Aracati como nunca antes na história. Aracati sempre foi uma cidade centenária, sempre foi uma cidade, desde lá dos idos 1700, estou falando de 1700, né? Para você ter ideia, em 1741 existia a alfândega do estado do Ceará, Sim. era lá, foi quando mudou em 42, 742 para Fortaleza. Então, você, obviamente, tem o Aracati como uma cidade grande, referencial, Exato. mas o processo de destruição que fez com que o Aracati chegasse ao fundo do poço, a gente conseguiu juntar uma força muito grande e mudar a história do Aracati em 8 anos. Nós observamos sempre nas suas redes sociais o senhor participando de eventos locais, como o próprio Carnaval, que é um assunto que a gente vai colocar daqui a pouco, festival gastronômico e outros tantos. E a sua proximidade com a população, sobre tudo que o senhor falou aqui, o senhor sente que há um reconhecimento da população de Aracati pelo que a família Bismarck fez no município? Com certeza, total, e a gente é muito grato e fica envaidecido até. O reconhecimento do político, né, digamos assim, o pagamento do político é a gratidão. Você não sabe como a gente fica feliz quando a gente, sabe, alguém para a gente, e muitas pessoas param a gente até aqui em Fortaleza. Olha, minha família é de lá, obrigado pelo que vocês fizeram. Isso aí paga todas aquelas noites mal dormidas, todos os ataques que a gente recebe, e não são poucos, ataques públicos, inclusive, na grande maioria, né, as ameaças, as chantagens, enfim, tudo aquilo que a gente passa nos bastidores, né, você se amolece e se envaidece quando você recebe o reconhecimento. Essa é a natureza do político. Então, eu não tenho dúvida que a população de Aracati reconhece, deu tudo o que a gente pôde ter na vida política, pública, né, o meu pai, então, enfim, é muito grato à população do Aracati a tudo, e a gente tenta sempre devolver a mais, a mais, a mais. Não tenho dúvida que hoje meu mandato é em prol, não só da Aracati, né? Você falou no início da primeira pergunta, não só da Aracati, mas de toda a região, Sim. né? Quando cresce o Aracati, todo o Vale do Jaguaribe, todo o litoral leste, né? Todo mundo se referencia com o Aracati. Russas, Limoeiro, Palhano, Jaguaruana, Itaiçaba, Icapuí, Fortim, né? Morada Nova, até lá embaixo, Alto Santo, Jaguaribe, todo mundo tem a referência e tem o coração no Aracati, porque é onde deságua o rio Jaguaribe, é onde era a cidade polo aí, né? Sempre foi a cidade polo, e voltar a ter o Aracati no coração de todos é um bem maior que o estado do Ceará ganhou aí de presente também, né? Os eventos, na verdade, ele é a coroação disso tudo, né? Ele é a coroação disso tudo, porque lá nem se pautava essa coisa, vai fazer evento e não tem, porque o povo apoiava, o povo via tanta obra e tanto benefício sendo feito na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, no esporte, nas praças, na limpeza pública, na segurança pública, era tanto benefício em todas as áreas que nos permitiu fazer grandes eventos. Porque não tá gastando dinheiro com isso, não tá gastando dinheiro com isso também. Tem piscina na escola pública, foi reformado, tem ar-condicionado, a gente entregou tudo que há de melhor em todas as áreas. E aí nos permitiu também fazer um grande calendário de eventos, porque o povo não vive só também de infraestrutura, o povo vive também de lazer e merece ter seu lazer, né? No sábado, no domingo, principalmente no domingo, merece ter suas estruturas, e eu sempre falo e nós somos uma cidade turística. Para a mãezinha trabalhar bem lá na pousada em Canoa Quebrada, ela tinha que ter a segurança que o filho estava numa creche de tempo integral, com alimentação e acompanhando online no telefone, como ela acompanhava lá na Aracati. As câmeras da escola estavam no telefone da mãezinha lá da creche Sasquias, lá no Aracati. Coisa boa. Você falou aí dessa questão do olhar humano. Acho que esse ano teve alguma coisa relacionada a isso no carnaval. Tinha ali uma estrutura para as mãezinhas colocarem ali suas crianças e poderem estar tranquilas para trabalhar sabendo que as crianças estavam no local seguro. Teve lá um atendimento às mães, principalmente aos ambulantes, né? Veja bem, quando a gente faz os eventos para atrair turista qualificado. O que é o turista que a gente chama de qualificado? É aquele que venha para deixar
recursos na nossa cidade. Esse é o objetivo do turismo, né? É trazer com que pessoas, turistas venham e deixem cada vez mais recursos, consumam na cidade, gastem na cidade. Então, para poder ela deixar de dinheiro na cidade, a gente tem que fortalecer as pessoas que vão vender para essas pessoas, né? Então, num evento, é natural que os ambulantes, né, ali, digamos, os empresários ali móveis, né, eles sejam os prioritários, o gasto prioritário, né? Porque a pessoa está ali no evento, ela consome uma água, consome um refrigerante, uma cerveja, enfim, um lanche depois e tudo. Obviamente, você tem toda a cadeia, né? Pousadas, restaurantes durante o dia, que a pessoa fica e tal. Mas os ambulantes, eles são a nossa, digamos assim, o nosso olhar número um, né, para atender com a geração de renda no carnaval. E a gente prioriza, obviamente, os ambulantes que já temos cadastrado, que a Secretaria de Desenvolvimento Social já acompanha no município, para que eles possam vender no carnaval e eles possam ali ser atendidos. E aí a gente fez esse ano, para que eles pudessem trabalhar ainda melhor, mais tranquilos, que eles pudessem deixar seus filhos nas escolas à noite, durante o período da noite, ali, suas crianças às vezes menores, e fez esse atendimento. E foi um sucesso, né? Graças a Deus. Coisa boa. Antes da gente falar sobre o evento, todo mundo, quando se depara com a família Bismarck, tem que falar de Aracati e do carnaval. Mas aí, falando um pouquinho da parte política, Roberta hoje tenta dar continuidade à tarefa difícil que é suceder Bismarck Maia. Como é que o senhor avalia? Foi uma boa escolha, uma mulher para estar liderando o município de Aracati? Foram duas mulheres escolhidas, né? Exatamente. A Roberta e a Ana Melo. Então foram duas mulheres, a Roberta, cabeça de chapa, prefeita, e a Ana Melo como vice. Eu não tenho dúvidas que foi a melhor escolha, né? Primeiro porque são duas mulheres. Segundo que de fato foram as duas talvez melhores, sem demérito para nenhuma das outras, mas foram duas, aliás, super gestoras. 70% do secretariado nosso lá era feminino. Né? Isso, 70% do secretariado era feminino, inclusive uma secretária de obra, né? Então você imagina uma engenheira assim, de Caracas, enfim, mandava na turma toda, imagina a quantidade de obra que tinha na Aracati, ainda manda lá nos empreiteiros, na turma e pulso firme. Então 70% do secretariado era mulher. Então acho que foi uma boa escolha. A Roberta, ela está ali montando uma nova equipe, alguns continuaram, outros mudam, é natural que haja essa reciclagem. A gente mesmo orientou e deu essa autonomia para ela, para que ela desse uma oxigenada, né, na administração. A gente não, apesar de não ter sido uma sucessão, a gente é a favor dos ciclos, né? As pessoas, eu acho que as pessoas na vida têm que procurar esses ciclos. A gente não tem muito apego a quem quer se perpetuar num canto só. Eu até entendo pela segurança e tudo, mas eu acho que as pessoas têm que estar querendo, né, se oxigenar também. E é importante ela entrar ali e botar suas pessoas para que ela faça faça seu mandato e faça sua marca, né? Não que ela queira comparar ou fazer a mais ou a menos que o Bismarck. Obviamente a missão é muito dura, se continuar ou suceder o Bismarck. Mas eu acho que ela pode usar outras pautas, pode entrar em outras questões, como essa, por exemplo, né? A gente fez 8 carnavais e não fez 8 carnavais e não fez essa questão, por exemplo, de ter e ela foi lá como mãe, como mulher, e teve essa ideia e foi brilhante, foi sucesso, e a gente super apoiou, enfim. E fez um carnaval quiçá um dos maiores, se não foi em termos de artista, talvez tenha sido um dos maiores até do que o prefeito Bismarck fez. Então, acho que não tem chance de dar errado não. Deus queira, vai dar tudo certo. A equipe da você está na Assembleia Legislativa toda semana e a gente tem esse quadro aqui para estar recebendo os deputados e todo mundo, trazer o Guilherme Bismarck, traz o Bismarck. Pessoal, antes do carnaval, ele não tem possibilidade dele vir para cá. E trabalhar pelo carnaval de Aracati é trabalhar pela economia do Ceará. É assim que eu vejo, porque é um evento de renome nacional. Queria que o senhor pudesse destacar um pouco desse evento também. Olha, você tem uma cidade, eu faço alguns cálculos rápidos. Você tem uma cidade onde a sede tem 40 mil pessoas. Sim. A sede, o município tem 76 mil, mas a sede tem 40 mil pessoas, mais ou menos. E numa noite recebe 400 mil. Então, de 40 mil para 400 mil numa avenida. E, digamos, isso foi uma noite, obviamente, num top, né? Assim, digamos, num dia que foi uma Anitta, por exemplo. Mas, se você fizer uma média aí, qualquer, faça um cálculo rápido na sua cabeça. 250 mil pessoas à noite numa avenida. Cada uma pessoa gastando em torno de 10 reais. A pessoa não gasta mais que... Faça por 10 reais. Obviamente, a gente sabe que a maioria gasta 20, 30, 40, 50, tal. Digamos, a pessoa mais humilde ali e tal, gastou 10 reais na avenida. 250 mil vezes 10 reais, vezes 5 dias, é quase 12 milhões de reais
só ali na avenida, né? Então, assim, e aí o investimento do carnaval não passa disso, é abaixo disso. Então, ela naturalmente já se paga. Eu vi uma vez, eu fiz esse cálculo, né? A gente tem pesquisado que todo ano o carnaval deixa só na economia do Aracati em torno de 250 a 270 milhões de reais. 250 a 270 milhões de reais. Aí eu vi um radialista uma vez fazendo assim: cadê esse dinheiro nos cofres da prefeitura? O que é que ele vai fazer com esse dinheiro? E tal, tal, tal. O evento é a maneira mais barata e mais rápida de você botar dinheiro diretamente no bolso das pessoas. Porque Sim. quando você faz um evento como um carnaval, como um São João, como coisa, não é só o ambulante. É o salão de beleza, é o mercado, são as lojas de roupa, são as oficinas de carro. Oficina de carro é como? As pessoas vão de carro até lá, Exato. chega lá, às vezes quebra um carro, tem não sei o quê, o pneu não dá Uhum. problema, não ligou o carro, bateu sem querer, encostou no outro. Então, assim, mexe com a economia de oficina de carro. Eu até falo isso, as pessoas, oficina de carro, Sim. padarias, enfim, todo tipo de serviço, lavanderias, pessoas que limpam casas, alugam casas, aluguel de casas. Então, realmente fotógrafos, né, maquiadores, é uma gama sem fim de pessoas que ganham, né? Então, eu acho que o evento, ele realmente, recicladores, né, catadores de latinha, de fato. E a gente prezou por fazer eventos qualificados. Qualificados, né? Eventos que, de fato, a pessoa chega lá e ela é bem atendida, bem servida, seja de qual classe social ela for, principalmente aberta ao público. Então, a gente fez realmente não só o Carnaval, como o Festival Gastronômico, como a Feira de Livro do ano passado, como o São João, né? A gente fez, de fato, um calendário dentro do Aracati, como a Semana Santa, como eventos na Duna de Canoa Quebrada. A gente fez um calendário para que a gente pudesse movimentar e também tirar a juventude. A juventude está sempre ocupada a sua energia, não só com o esporte, com 40 areninhas que a gente fez, mas com os eventos também, né? A juventude, ela quer estar ali, né, escoando a sua energia, né? Até isso reflete, inclusive, na questão da segurança, né? Quando você tira a juventude desse foco e bota a juventude no foco de ter muita festa e ter muito evento esportivo e a cidade está acontecendo, você envolve ela em tantas atividades que acaba tirando foco dessa questão quando a pessoa, o jovem, a menina ou o menino ali com 16, 17, 18 anos, que está num marasmo numa cidade, em casa, ele vai onde tem uma adrenalina, onde tem uma energia que acaba indo para essa questão das facções e tudo que os agrupam, que lhe deixam ali, entram até como uma questão de guerrilha de um bairro contra o outro e acaba virando, quando vê, tá numa guerra mesmo, né? Uma guerra com armas e com tudo. Mas enfim, é só um adendo dessa parte para você ver a questão social também envolvida, não só do dinheiro que entra para os ambulantes, tudo, mas a questão social que se envolve. Então eu sou um defensor de eventos públicos, qualificados, organizados. A parte de tudo isso, duas coisas, né? A parte questão de evento, duas coisas que eu falo sempre. A manutenção da cultura, né? Do carnaval cultural, das manifestações artísticas e culturais raízes, né? Como a gente chama. Então o incentivo tem que vir primeiro por esses lados. E segundo, por uma coisa que eu vi uma senhora lá em Aracati, com 50 e tantos anos de idade, veio para mim assim e falou assim: eu nunca achei na minha vida que eu fosse ver aqui o Fagner. O meu sonho era ver o Fagner, achei que ia ver quando era menina, achei que ia para um evento em Fortaleza, não fui, acabei não indo, não sei o que, eu estou hoje com 50 e tantos anos de idade e nunca tinha visto Fagner, e vi agora. Porque, então, um jovem hoje que teve acesso, por exemplo, a um Gustavo Lima, lá em Aracati, né, quanto que é para ir para um show de Gustavo Lima? É 600, 700, 800 reais. Né? Quem é que tem essa capacidade? Então, quando você bota um artista desse, você dá a oportunidade dele, né, ver dois ídolos. Né? A gente teve, em 15 dias, a gente teve Gustavo Lima e Ivete Sangalo em Aracati. Então, acho que isso também é uma entrega legal à nossa juventude. E lá na Assembleia, o senhor, já entrando nesse assunto, nessa nova sua atuação, defensor da bandeira também dos eventos, inclusive essa semana teve uma solenidade reconhecendo esse profissional que é muito importante para a economia do Ceará. Exatamente. Ontem teve a solenidade do Dia Estadual dos Produtores de Eventos, né? Tive lá, inclusive, uma prima que ela montou uma grande fábrica de chocolate. Começou vendendo chocolate para aniversário das amigas. Hoje ela tem uma fábrica de chocolate, emprega mais de, sei lá, 40 pessoas na fábrica dela. É a Carol Chocolate, já fazendo aqui o merchandising. Show de bola. E aí você vê como movimenta a cadeia de eventos, né? Exato. E eu fiquei até ontem, era maquiador sendo homenageado, era fotógrafo, era cerimonialista, enfim, uma gama de serviços que a gente não consegue. Produtor de luz, de áudio, de som, de mesa, isso aqui, de iluminação, né? Você tem, assim, tudo isso mexe com o evento. Então, realmente, os eventos corporativos, e eu fiz uma parte, né? Eu acho que o estado do Ceará, ele assim como você fez a divisão do estado do Ceará antes e depois de Aracati, antes e depois do Bismarck, eu acho que o estado do Ceará, ele
é necessário que se faça um recorte de antes e depois do centro de eventos. O centro de eventos do estado do Ceará, concebido na gestão do ex-governador Cid Gomes, atual senador Cid Gomes, com o secretário de Estado Bismarck Maia, que era meu pai, era o secretário de Turismo, foi quem fez a obra ali, concebeu junto com o Cid o local, o desenho, o tamanho, a magnitude daquele centro de eventos, né? Hoje gerenciado pelo secretário de Turismo Eduardo Bismarck. O centro de eventos é um marco na história do estado do Ceará e do Brasil. Nós tiramos da Bahia, de São Paulo, que é o Aguanhambi, da Aguanhambi não, desculpe, em Ayambi, Aguanhambi é aqui, nossa avenida. O Ayambi, que é o pavilhão de eventos lá de São Paulo, e na Bahia que se fazia muitos eventos, por causa que quem procura fazer grandes eventos corporativos, sempre procura ali um destino turístico também e tal. Então a gente tirou dessas duas grandes capitais, e do Rio de Janeiro também, porque nós temos um centro de eventos de excelência. O maior da América Latina com ar-condicionado. O pavilhão do Ayambi lá em São Paulo não tem ar-condicionado. Eu fui agora para uma feira de nutrição esportiva, de alimentos esportivos em São Paulo. É um pavilhão alto, mas é um galpão. Grande, enorme, mas é um galpão. Na verdade foi na Expo Norte, não foi no Ayambi não. Foi no Expo Norte. Mas é um galpão, não tem ar-condicionado, né? Assim, nós somos todo em ar-condicionado. Todo modulado, com paredes moduladas, que veio assim de última geração, aquele jeito que o Cid gosta de construir as coisas, né? Gostava de construir as coisas, tudo de última geração, com qualidade. Então o centro de eventos, ele mudou a história do estado do Ceará, porque não é só o evento, é toda a cadeia de serviços que vai, é a montagem de stand, é a decoração, é o hotel, é o buffet, é a coquetelaria, enfim, é tudo que se pode, e os negócios em si, né? Quando você faz uma feira, como teve ano passado, teve uma feira aqui ano passado, no centro de eventos, que foi uma feira que é o que está na moda agora, né? De medicina estética e produtos estéticos. Então tu imagina todas as empresas da América Latina, aqui no estado do Ceará, no centro de eventos, com equipamentos, com produtos, com indústria da farmácia, indústria né, de beleza, com tudo acontecendo. Aí eu fui num determinado restaurante numa segunda-feira e era fila para entrar, né? E aí eu perguntei para ele o que está acontecendo. Ele, doutor, a gente está batendo recorde desde a semana passada, porque foram 10 dias de evento, que estavam todos os médicos de estéticas do Brasil aqui no estado do Ceará, e a cidade funcionou normal. Antigamente isso parava a cidade, parava Fortaleza. Hoje em dia isso acontece, entra dinheiro na economia, muita gente aqui, eu vi um público realmente diferente. Então foi segunda, terça, foram os recordes. Eu até perguntei, eu conheço um restaurante, o pessoal do restaurante, e eles foram o maior recorde de todos os dias, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado. O maior recorde de venda do restaurante foi nesse período. Você imagina os outros restaurantes, né? Obviamente ali naquela região ali da Varjota e tudo, todos lotados. Então, assim, a quantidade de pessoas que veio. Então, o centro de eventos, de fato, é um marco na história do Ceará. Os dados econômicos são muito grandes e ele pode ainda alcançar novos. A Bahia até hoje, Salvador até hoje, né, se dói e corre atrás de tentar montar um grande centro de eventos igual a gente montou aqui. E não conseguiu ainda. Turismo do Ceará em boas mãos, nas mãos de Eduardo Bismarck? Não tenho dúvida, né? O Eduardo, além de um diplomata, que o secretário de Turismo precisa ser, para poder abrir portas, como abriu aí já, acho que foram mais de 6 voos novos já, só se juntar tudo aí que ele já conseguiu, em termos de voos, mesmo que duplicado para Paris, mas foram 2 a mais para Paris, os 3 a mais de 2 para Paris, 3 a mais para Madrid, com mais que virou 5, então 7, mais 2 de Lisboa da Latam, já estamos em 9, então são 9 novos voos. Se você pegar percentualmente, botar a quantidade de passageiros, 170 passageiros por voo, bote uma média de 40% de turista estrangeiro, o resto brasileiro, se você pegar só esses 40%, e a frequência e multiplicar, você aumenta aí quase 40% a quantidade de pessoas, de turistas europeus vindo para o estado do Ceará, né? E quem conhece o litoral leste, ali sabe, a economia lá é euro. Jericoacoara, Flecheiras e Carazina Montadas, lá a precificação é em euro. O dono de hotel, o dono de pousada, é tudo em euro. Então, assim, não a precificação no restaurante, mas eu digo assim, o prato eles revertem em euro para poder, né, ganhar dinheiro, e tá certo. A gente tem aí o kite muito forte, então acho que o Eduardo está realmente, veja bem, para você chegar onde nós chegamos, não nasceu hoje. Não é o Eduardo, obviamente, com 3 meses, 4 meses de mandato, que está fazendo um excelente mandato na secretaria, mandato não, né? Gestão da secretaria,
mas o turismo vem lá de trás, né, com a semente plantada pelo Exato. governador Cid Gomes e pelo meu pai, quando foi secretário de turismo, de criar infraestrutura, né? O estado do Ceará, ele criou infraestrutura para o turismo. Ele duplicou estradas, saneou praias, você fez, de fato, a preservação do meio ambiente, que é uma coisa que está se falando hoje muito fortemente lá em Jericoacoara, mas quem proibiu a entrada de carro em Jericoacoara foi o então secretário de Turismo, Bismarck Maia. Ali já preservando o que o turista busca hoje, que estão tentando quebrar lá, o prefeito mandou para a Câmara uma lei para aumentar o grid, mas o que estão tentando quebrar é, digamos, urbanizar ainda mais Jeri, enquanto naquela época já teve o pensamento do secretário de, digamos assim, proteger Jericoacoara, né, da entrada de carros, para preservar aquele ar bucólico da vila de Jericoacoara, né? Então, assim, todos esses pensamentos foram feitos lá atrás e o prefeito sempre falou uma coisa, Bismarck, né, secretário de turismo, ele falou o seguinte, olha, lugar bonito no mundo tem em qualquer lugar. Aqui do Amazonas até lá o Rio Grande do Sul, você tem lugar bonito. Todo lugar. No mundo inteiro você tem lugar, praia bonito, tudo. A diferença, o turista vai aonde tem serviço. O serviço não só da pousada, não só dali do restaurante, tudo. O serviço envolve a infraestrutura. Você ter um receptivo para lhe buscar no aeroporto, com um carro organizadinho, com uma estrada bem feita, com chegar lá na pousada, ele apertar uma descarga e sair direitinho, ter pressão no chuveiro, obviamente ter lá o lençol de cama bom, e ele quer viver, aí ele sim, ele se sente bem naquela praia paradisíaca, né? Mas com à noite o banhozinho dele preservado, com um colchão bem colocado, ou até com um acampamento mais direitinho, organizado, tudo. E para dar infraestrutura para essas praias, como Flecheira, aquela estradazinha lá em Icaraizinho Diamantada, pavimentada, que não é asfalto, é pavimento, né? Tudo isso aí vai dando, vai mantendo o bucolismo das praias, dos nossos interiores, da Serra de Baturité, de Guaramiranga e tudo, mas permitindo que a infraestrutura chegue para poder atrair esse turista com qualidade. Você tem acompanhado, você falou em Jeri, tem acompanhado toda essa questão também? Você fez o pronunciamento na Assembleia, queria que você repercutisse também, por favor. Veja bem, assim como Jericoacoara, Guaramiranga também está passando por esse processo da questão do meio ambiente. Sim. E quando se toca em meio ambiente, é natural que muitas opiniões cheguem, né, de um lado ou de outro, né, quem quer construir tudo, e quem economicamente quer investir, fica às vezes com insegurança, porque não sabe qual se pode, se não pode, né, o meio ambiente. Então, é sine qua non que nós temos que proteger o meio ambiente para o nosso planeta, para as futuras gerações, pelo aquecimento global, e eu sou um defensor do meio ambiente assim, de maneira árdua. Mas o que eu acho que às vezes não se discute e que precisa ser pautado são a formatação dos planos diretores de cada cidade. O que é que o Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, está passando aqui agora? Ele está revogando leis que mudaram do plano diretor do ano passado na Câmara Municipal de Fortaleza sobre determinados bolsões de terrenos que foram transformados de área verde para área rural e tudo. Muitos municípios, se não todos, não fazem o seu plano diretor, nem atualizam o seu plano diretor. O que é um plano diretor? O plano diretor, ele pega a cidade, o município, ele faz 10 a 12 audiências regionais, né, com as comunidades, a população é ser convidada a participar, para poder definir o que vocês querem desse bairro, vocês querem construir prédio aqui ou vocês querem manter aqui, quais são as ideias, nós vamos manter esse bairro assim, que tal transformar esse bairro em uma área de comércio, vamos trazer área urbana, vamos construir isso, vamos fazer aquilo, aqui tem um rio, aí no mapa vai lá, aqui passa um rio, aqui é duna, aqui é serra, vamos proteger essa serra. Então, como não se tem, aqui é zona industrial, para onde que vai desenvolver casas, moradias, né? A gente precisa discutir nas cidades, principalmente nos interiores, para onde as cidades vão crescer. E o que acontece muitas vezes no interior, obviamente Jericoacoara e Guaramiranga são duas, digamos assim, são duas cerejas do bolo. Né? Mas você tem diversos outros municípios que estão assim com problemas de meio ambiente gravíssimos. Porque a prefeitura não consegue fiscalizar o que ela não tem nem legislação para fiscalizar. Então, quando você tem um plano diretor que é bem feito numa cidade do mais interior possível, quando chegar um empresário lá e quiser explorar, não, meu amigo, a área industrial é aqui. Sim. Porque aqui não tem manancial de rio, porque aqui está distante tanto da cidade, porque o meu morador daqui da casa, ele tem que se deslocar, vai ter que ter uma via. Né? Então, não é só crescer com... Aí, o que acontece? Cada prefeito vai entrando, vai tendo pequenas ideias de crescer para cá, de crescer para lá, e você não tem um plano diretor da cidade onde você possa, de fato, crescer organizadamente, pensando na cidade a longo prazo.
Então você tem, vou dar um exemplo, né, como Fortaleza, por exemplo. Fortaleza tem um plano diretor viário muito bem feito, muito bonito, né? Tudo com 90 graus, os quarteirões muito quadrados, né, muito bem feitos e tal. Mas sumiram as praças de Fortaleza. Aqui na Aldeota você tem a Praça das Flores, você tem a Beira-Mar. O que mais você tem de praça aqui? Quase nenhuma. Você vai lá para o centro, você tem a Praça do Ferreira, você tem aquela praça agora que foi inaugurada agora, Parque das Crianças, se não me engano, Praça Raquel de Queiroz ali, né, mais ou menos. Você tem pouquíssimos áreas, pequenos nichos, né, que são dentro do mini florestas urbanas, né, que é natural você ter nesses planos diretores bem feitos e você não ficou, se perdeu, né? Então, assim, essa preservação do plano diretor, que é por lei, é obrigatório que cada município renove a cada 10 anos, ele foi feito uma época no estado do Ceará em 1986, o governador Tasso fez e deu para os municípios, praticamente só replicou, porque os municípios precisavam ter ali na nova Constituição, na redemocratização, os municípios eram obrigados a ter, aí fez um pacto com a universidade, entregou para os municípios, e de lá para cá, praticamente só houve atualização, e a maioria das atualizações aqui para nós, Sim. com interesses escusos. Com interesses escusos, ou seja, era um imobiliário lá que queria transformar de rural para urbano, era um produtor de ABC determinado se colocar a favor ou contra, aí ficavam retalhando a cidade com interesses individuais e não com interesse coletivo. Então eu acho que essa discussão do plano diretor é uma discussão que tem que se trazer, né, para poder saber para onde nós vamos preservar a natureza, nas áreas turísticas, né? Ah, eu sou dono de terreno, mas sim, meu amigo, mas aqui é uma área turística. Você não pode, não posso construir, não pode construir. Você é ressarcido? Como a Sabiaguaba. Exato. Sabiaguaba que ela foi protegida por isso, porque se colocou lá como área turística, como as nossas últimas dunas dentro de Fortaleza, então se preservou lá. Diferente das dunas ali, né? Ali já permitiu construir. E estão construindo. Tudo bem, é uma decisão da cidade, né? Mas se preserva em outras áreas. Então, como preservou o Parque do Cocó, como enfim. Acho que são discussões que a gente precisa definir. Eu não sou contra o crescimento urbano, Sim. mas que seja feito de maneira ordenada, né? Seja pensado, né? Onde que as pessoas vão morar? Para onde que vai crescer? Porque precisa crescer, né? Onde que vão vir os novos parques, digamos, de casas, né? E essas casas tem que ter comércio perto, né? Ver o que está acontecendo no Eusébio. O Eusébio, para mim, em termos de urbanístico, eu vou já... ela olha para mim arrumar polêmica. Mas o Eusébio, para mim, é um desastre. É um desastre urbanístico. Um desastre urbanístico. Desastre. Você anda no Eusébio, as ruas desse tamanho, os muros do condomínio enormes, as pessoas não conseguem andar na calçada, você não tem tudo que você tem que fazer, você tem que ir de carro. Em termos de urbanismo, aquilo é um desastre. É um desastre. Todo mundo cercado em condomínios. Ah, eu tenho uma casa maravilhosa. Todo mundo cercado lá em condomínios, murado em condomínios, e você não tem uma vida da cidade para as pessoas se conviverem na cidade. É um desastre até em termos de, como você estava falando hoje, em termos de animação das pessoas, de esses crises de ansiedade, de depressão, de autoestima. É um desastre urbano aquilo. Eu não sou arquiteto, não sou urbanista, não sou nada disso, mas sou um sentimental com essa coisa. Então eu acho o Eusébio um desastre urbanístico que permitiu aqueles lotes alongados, você não tem quarteirão, né? Toda cidade do mundo, eu estou me esticando aqui. Não, por favor. Toda cidade do mundo, os bairros mais ricos, mais nobres, são os que foram são os perfeitamente quadrados, como os quarteirões aqui da Aldeota e do Meireles. Aquele quadrado 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Ipanema Leblon, Jardins Paulista, Aldeota Meireles, só os bairros nobres aqui do Brasil. Savassi, em BH, vamos lá para Barcelona, La Ramblas, naquela parte, aqueles quarteirões quadrados. Em Paris também tem uma área que é muito nobre, que tem os quarteirões quadrados. Nova York, né, ali Manhattan, tudo bem organizadinho. Então, já é batido. E aí fica se criando esses modelos de condomínios todos alongados, sem calçadas, para viver para dentro, né? Para comércios para dentro, para tudo para dentro. E a cidade fica onde? Né? E as pessoas, e o bem-estar social das pessoas, a igualdade social, né? Ali é totalmente segmentado, né? De gente para... Não tem nenhum tipo de união ou democracia social ali. Ali é segmentado e pronto, entendeu? E os bairros menorzinhos lá no Eusébio, totalmente com ruas estreitas, pequenas casas assim, super simples e que não ganham nada daquilo que está sendo investido lá.
poderiam, se tivessem integrado, poderiam estar integrando os bairros que já tinham no Eusébio, bairros mais humildes, bairros mais sem serviços, e esses condomínios poderiam estar sendo integrados a essas ruas, e fazendo ali, digamos assim, todo um gradil que eu chamo, né, de ruas bem organizadas, integradas à cidade. Não, estão se fechando e murando aquilo ali. É um absurdo, que eu acho, que ela é um crime urbanístico. Ainda é possível reverter ou está no nível que não dá mais para recuar? Eu acho que o Eusébio não, né? Mas eu acho que 90% das cidades do estado do Ceará tem capacidade de reorganizar e tentar pensar as suas cidades. Eu acho que o Estado pode, o Estado e a faculdade, né, a Universidade Estadual do Ceará, a UES, ela pode entrar aí junto com os municípios, né, que não tem capacidade mesmo financeira para contratar muitos engenheiros e arquitetos, urbanistas para poder se pensar, né? Então, a maioria das prefeituras acabam ficando à mercê da força do poder econômico dos grandes empresários imobiliários que querem fazer loteamento para todo lado, sem organização com a cidade, não tem nem equipe técnica, digamos, para pensar de maneira ampla, mas eu acho que o governo do estado, e eu fiz esse pedido ao governador também, de assim, até como eu falei, governador aqui não é o deputado, aqui é o cidadão, né? Se você, tem uma coisa que de fato me incomoda pessoalmente, se você puder ajudar os municípios, pense aí em chamar a universidade, fazer um comitê para poder pensar. Eu vejo bairros, né, assim, até no Aracati, distritos no Aracati, que estão praticamente, como não tiveram ali por muitos anos a organização, os bairros estão praticamente ilhados. Porque, como você não tem a organização das ruas, das coisas, aí fecha uma rua, fecha outra rua, fecha a rua e pronto, fica todo mundo ilhado. Então aquilo ali, a nível, digamos assim, de 20, 30, 40 anos, ali não vai ter desenvolvimento econômico. Porque nenhuma empresa vai para lá, porque então a pessoa que mora ali vai ter que procurar emprego lá em Aracati. Que Aracati tem um plano viário, né? Você tem 3 avenidas largas, né? Por isso que Aracati tem uma vida comercial muito forte, porque você tem as avenidas largas, você tem a rua que era a rua de habitação, que era a rua grande, você tem os bairros que são de moradia, você tem as ruas bem feitas, né? Você teve um plano diretor mais ou menos organizado. E é uma cidade que é considerada no interior uma das cidades mais ricas por isso, né? Porque teve uma organização lá atrás pensada. Fortaleza é uma cidade também organizada por isso. Então eu vejo que eu vejo com muita tristeza quando eu vou ao interior, que eu vejo que as ruas são tomadas, aí a prefeitura não vai aprovando, mas eu sou dono do terreno, tudo bem, mas essa parte do terreno aqui da frente tem que ser via pública. Ah, mas é meu, não é seu, é via pública, entendeu? Então você tem a passagem de todos é prioridade em cima do privado. Então eu acho que esse pensamento tem que ser coletivo. Nós falamos aqui já de vários assuntos, parte urbanística, meio ambiente, eventos, turismo, e acaba que o seu posicionamento chama a atenção de lideranças, né? O senhor tem sido muito procurado no seu gabinete, lá na Assembleia, por lideranças que chamam a sua atenção, seu apoio para algumas causas como essa que o senhor está citando aqui? Veja bem, quando você fala com a liderança, você é muito regional e muito a dor ali, talvez, do grupo dele, né? Isso. As lideranças, o nome já se fala, ela é liderança de algo ou alguém, né? Ou algum grupo. Então, você tem vereadores que são mais ligados à saúde, você tem vereadores que são mais ligados ao esporte, você tem lideranças que são mais ligados ao social. E aí e essa liderança, ela quer o apoio, digamos, de um grupo ou de um deputado que possa lhe ajudar, né? Ou que ela, digamos assim, ela se simpatize. Então, de fato, a gente, graças a Deus, tem tido aí muito contato com... Eu filmo alguns, outros não, porque essa coisa tem, você sabe, que tem umas enciumeiras, às vezes, e até é normal, né? Um olhar quem está com o outro, quem está com quem. Então a gente tem de fato trabalhado, tem se somado a projetos de pessoas decentes, pessoas de direito. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem, eu aprendi dentro de casa com meu pai, com meu irmão, a tentar ao máximo a gente estar junto de pessoas de direita, né? A prefeitos, o Eduardo falava muito, é muito ruim para mim como deputado, eu tenho uma emenda minha e mandar para uma cidade onde o prefeito... sabe, fala com um, fala com o outro, não tem palavra, você manda uma emenda, a emenda não é executada, ou às vezes ele tem muita boa vontade, mas está com uma equipe ruim. Então a gente tem que ter também essa análise de ter as pessoas que vão estar com um projeto para poder de fato chegar na população, porque é seu nome também que está envolvido. E muitos prefeitos, a maioria, e muitos vereadores hoje entenderam que não tem mais espaço para o não fazer, né? Ou o enrolation, né? Ou só o tapinha nas costas de político. Você tem que
dar resultado. A população quer resultado, né? Os jovens, principalmente, têm entrado muito fortemente nessa questão da percepção política, o que é muito bom, porque ele tem cobrado. Então, Né? Ele entende que o político não é só aquele que é o amiguinho, não, o simpático. Então, assim, é legal você estar lá, mas é um bônus você ser o simpático, né? sim, Ele quer o eficiente. certeza. Ele quer o político que lhe dê ali, digamos, resultado. Então, assim, se você for um cara simpático e tal, e coisa, obviamente soma. Então, Mas ele quer o eficiente, ele quer o que faça, o que resolva e que mostre que está fazendo. A gente falava muitas vezes até lá em Aracati, pai, você pode não gostar da gente ou do nosso jeito e tal, mas você está vendo que tá. Vocês estão fazendo mesmo. Vou votar em você. Gosto de você não, mas eu vou votar em você porque você está trabalhando pela gente. E é isso mesmo, é uma troca que nós estamos fazendo. Eu estou aqui cuidando do que é seu, né, pelo meu salário, né, eu recebo um salário por isso e estou trabalhando para lhe dar o resultado. Muito bem. Como é que tem sido essa experiência na Assembleia? Um novo momento, né? Isso já faz o senhor credenciar ou pensar em 2026 para tentar uma reeleição? Mas quando eu fui para a Assembleia, né, eu tive, sei, 4 meses depois eu tive uma audiência com o governador. E ele me fez essa pergunta, né? Como é que está sendo a experiência como deputado? Eu falei, governador, é o seguinte, antes eu sentava numa cadeira, eu era secretário na Casa Civil, eu era gestor, né? Então eu sentava numa cadeira e os problemas do mundo todo vinham até mim. Agora, eu que corro atrás dos problemas, ou seja, eu pego os problemas, eu tenho que sair resolvendo nas secretarias, né? Então, eu acho que muda um pouco o enfoque, e eu corro atrás dos problemas para resolver os problemas, no sentido assim, de estar buscando uma demanda aqui, ir numa secretaria e ficar pedindo para ela resolver. Aí ele falou assim, agora você está vendo o que, é que você fazia os outros sofrerem, né? Ele esperando, ele falou e morreu de rir. Aí eu falei, é isso mesmo, porque antes era eu que tinha o poder de decisão, eu que definia o que as pautas que iam ter prioridades ou não. Mas, assim, é uma experiência realmente diferente, é uma experiência do legislativo muito mais representativa. A gente entende que quando a gente está ali na Assembleia, a gente está de fato representando, né? E as pautas que a gente, às vezes, a gente escolhe as pautas, né? A gente escolhe nossas lutas, né? E de fato o que vai dar aquilo de representatividade. Mas o deputado, a importância do deputado é muito mais essa, sabe? Assim, ela não é executiva, mas ela está ali o tempo todo ouvindo, conversando e cobrando dos prefeitos, cobrando dos vereadores, cobrando do governador, né? Então a gente cobrando dos secretários do governador. A nossa presença e a hierarquia de ser um deputado, ela nos dá essa diferenciação. Você vai na secretaria, você é atendido diferente, Sim. e você tem que ter muito cuidado com o que você vai cobrar, porque de fato aquela sua cobrança, ela é muito séria. Então você tem que ter muita responsabilidade do que você vai falar, né? Você não pode apenas levar lá, às vezes, uma conversa de pé de ouvido, uma fofoca que você ouve, né? Assim, você tem que ir lá pedir, porque, olha, isso aqui está acontecendo, e ajuda na gestão, né? Ajuda. Então, tá aí o trabalho de fiscalizar, que se fala, tem que fiscalizar, fiscalizar não é aquela coisa, às vezes, até simplória que a gente vê, às vezes, na internet, principalmente quem é da oposição, tô aqui na porta da escola, tal, não. Fiscalizar é lato sensu, né? É uma coisa de você estar atento ao posicionamento político que o governador está tomando, os vereadores que o prefeito está tomando, os vereadores referenciados com o prefeito, olhando o que o prefeito, as decisões que ele está tendo, para a gente estar trabalhando e sendo cobrado, porque a gente é cobrado na ponta. Então a gente é cobrado, então a gente tem que estar atuando, tem que estar conversando com o povo, tem que estar levando o que a gente ouve para o governador. Eu acho que esse papel da representatividade não é o modelo ideal, né, até porque não existe modelo ideal, mas até hoje é o melhor modelo que se foi colocado aí na vida das civilizações. Perfeito. O senhor vem para o PSB, partido que teve destaque nas eleições municipais do ano passado, vive um novo momento, capitaneado aí por Cid Gomes. O senhor está feliz com o momento, está satisfeito por estar fazendo parte desse partido que está fazendo história aqui no Ceará? Sem dúvidas, a gente está muito imbuído com o senador Cid Gomes, de estar junto desse projeto. A gente como eu falei aqui agora, antes para você nos bastidores, nós somos de grupo, né? Nós estamos nesse grupo desse Ceará que vem dando certo aí há muito tempo, desde a época que o governador Cid Gomes era governador. A gente está dentro de um grupo onde o Ceará é visto de maneira diferenciada em todo o Brasil. Eu falo muito que o estado do Ceará, graças a Deus, nós passamos ao largo, distante das primaveras brasileiras, fazendo a comparação com as primaveras árabes, que ocorreram desde 2013, né, que vinham ali de 2010, 2011, 12. Essa briga que nasceu lá atrás, nós conseguimos passar ao largo disso, né? Por quê? Porque nós tivemos aqui uma terceira via. Essa luta de direita e esquerda, essa polarização que a política brasileira vive ainda e viveu muito fortemente nos últimos 10 anos,
nós passamos ao largo disso, porque nós tivemos o grupo do Cid Ferreira Gomes, dos Ferreira Gomes, muito fortemente na gestão, depois o Camilo, que foi um governador também que, apesar de esquerda, assim, do PT, né, digamos assim, o partido que teve aí essa grande força do lado do campo da esquerda, mas o Camilo, né, que se até decidiu, o Camilo é um PT light, né, mas assim, na verdade o Camilo era um cara, e ainda é, conciliador, que ele não estava, a gente não estava aqui no Ceará discutindo essa questão da polarização, a gente queria saber o que era melhor para o nosso povo. Então essa junção aí de Cid e Camilo nos deixou a parte dessa polarização. E eu vejo até com alguns colegas deputados também, e a turma do lado de lá, às vezes com uma tentativa de trazer esse, digamos, essa direita ultra conservadora e essa direita anarquista para cá, né, tardiamente, quando o país está se discutindo, o país, a saída moderada para esse processo, né? Uma saída, digamos assim, de centro desse processo de polarização que dividiu as famílias, que levou o país a um desastre econômico, que levou o país a essas polarizações. Então aqui no Ceará, nós estamos aí avançando esse crescimento com o PIB aí de 6,49, com franco emprego, geração de emprego, nós somos o dobro do PIB de São Paulo, nós estamos aí alcançando todos esses crescimentos, crescimento de PIB ano após ano, investimentos em obra, investimentos em hospital, investimento, né, em todo o estado do Ceará, diferente do que está acontecendo e aconteceu em muitos estados no país, principalmente com quebras de estado, como a Bahia quebrou um período, Minas Gerais teve que renegociar dívida, São Paulo teve que renegociar dívida. Então nós passamos ao largo disso tudo por causa dessa terceira via, desse projeto do estado do Ceará. Né? Eu não vou chamar de terceira via, mas assim, esse projeto Ceará, né? Cid, Camilo, e agora é continuado com Isolda, e agora é continuado com Eumano. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, tem que proteger, e o cearense mais humilde, mais ali do interior, ele é politizado, ele é maduro politicamente. Ele entende que esses políticos que teve aqui nessa classe de político, ele foi bom para o nosso estado. E eu posso puxar mais lá de trás, antes de polarização, eu posso puxar desde lá do Tasso, de 1986. Você vem com Tasso, Ciro, aí Tasso, Lúcio, depois Cid, Camilo e Eumano, Isolda e Eumano. Né? Então você tem realmente uma continuidade de projetos que é como se a gente estivesse dizendo para todo o país, a gente não tem tempo a perder aqui no Ceará. Né? A gente vem de um estado com escassez hídrica, com pouca agricultura, com poucos recursos, então vocês que briguem aí fora, nós não temos tempo a perder aqui no Ceará e vamos continuar trabalhando pelo estado do Ceará. Então eu venho desse projeto, sou de grupo, estou do lado do Cid, estou do lado do governador Eumano, estou do lado do Camilo, estou do lado desse grupo do Ceará que avança cada vez mais e vou trabalhar para não permitir vir essa polarização infrutífera para o estado do Ceará. Como é que você avalia, já que você está próximo aí de grupo, o governador Eumano entrando aí no seu terceiro ano de atuação, eu queria que o senhor pudesse destacar também o papel do governador aqui no Ceará. O governador Eumano é um cara decente, o governador Eumano é de palavra, é um cara tranquilo, um cara inteligente, culto, e que passou os 2 primeiros anos, assim como a Roberta está fazendo na Aracati também, por mais que fosse um governo de continuidade, mas organizando a sua casa, oxigenando a máquina. Né? E para dar certo, a gente tem que seguir a cartilha que o Cid falou. Primeiro e segundo ano, é ano de segurar. Planejar, não é só segurar o caixa por segurar, é segurar o caixa, fazer projetos, fazer licitações e começar a colocar em prática no segundo, para inaugurar no terceiro, para entregar no quarto, e aí a gente vai fazendo, para implantar no quarto, e a gente tem um projeto. Sim. O mandato são de 4 anos, né? Então você tem que planejar o seu mandato para 4 anos. Você não consegue entrar no primeiro ano e sair dando resultado, porque você tem que planejar, você tem que colocar o que você quer, você tem que colocar em projeto, buscar recurso daquilo que você defendeu na campanha e foi eleito para isso. Então o nosso processo democrático é assim que funciona. Então o governador Eumano está num caminho certo, tranquilo, colocou aí passou muito tempo aí nos primeiros 2 anos, você falava assim, porque cadê o Eumano? Não estava trabalhando dentro do gabinete, indo a alguns eventos específicos, mas trabalhando, planejando, organizando a casa, para justamente agora tá fazendo, tá em todo o interior, já está inaugurando obras, já está fazendo coisa própria, né? Já está fazendo, digamos assim, projeto próprio, inaugurando projeto próprio, e tá indo bem, tá indo bem. Só a pessoa ser bondosa, trabalhadora e ter diálogo com a base, querer ajudar o próximo, ter sensibilidade com o povo,
É uma fórmula que não tem como dar errado. Ele está indo muito bem e acho que tem tudo encaminhado para a sua reeleição, que nós apoiamos. Eu sempre gosto de perguntar sobre isso para deputados do PSB. Cid tem declarado que não vou mais concorrer, vou ficar aqui nos bastidores. Como é que o senhor avalia? O senhor defende a visão pessoal de Cid Gomes ou acredita que ele ainda tem muito a contribuir para a política do Estado? Não, a gente não defende a posição pessoal dele, a gente apoia a decisão pessoal dele. Obviamente, defender, a gente gostaria de defender, a gente defende o nome dele. Né? Eu acho que ele não só tem o direito à reeleição, como ele é um político que a gente deve preservar. Sim. A gente, que eu digo, não é o deputado Guilherme, não, é o povo cearense. A ética, a correção, a humildade, né, o pensamento em prol do povo, todo o posicionamento do Cid, eu falei isso ontem na Assembleia, o Cid é um político que todos nós cearenses devemos preservar. Né? Quando ele toma aquele tiro, ele toma um tiro para proteger o povo cearense. Ele toma um tiro protegendo uma arruaça encapuzada, miliciana, que estava lá em Sobral, mandando fechar comércio. E ele vai para cima ali, ele toma um tiro pelo povo. Então ele sempre teve a sua vida vocacionada à proteção do povo cearense e ao melhor do estado do Ceará. Quando ele indica o ministro Camilo, às vezes até contra, dentro de casa, queria um A, o B ou C, ele indica o Camilo é porque ele achou naquele momento que o Camilo era o melhor para o estado do Ceará. E o resultado foi estar aí na prática. Então ele sempre, o Cid tem uma coisa da palavra. O que o Cid fala, o cearense, sabe, pode não gostar dele, pode estar no outro lado político, mas o cearense escuta o Cid, porque tem a credibilidade. Então o senador Cid, ele tem o merecimento e nós cearenses deveríamos pedir para ele, né, pedir para ele continuar como nosso representante. Seja como deputado estadual, seja como deputado federal, seja como senador, ele precisa estar em algum cargo, né? Mesmo ele falando que ele não precisa de cargo para fazer política, e acho que sem cargo ele também se manterá forte na política, ajudando os amigos e trabalhando, porque as pessoas têm nele a figura de uma pessoa de credibilidade. Então, a pessoa na política, isso é tudo, é a palavra, né? É o maior capital político que a pessoa tem. Então, eu acho que o Cid deva ser o nosso candidato. Falarei para ele isso, como já falei, né, pessoalmente, mas, como eu falei, na política nós às vezes fazemos aquilo que tem que fazer. E se a decisão do Cid e ele colocar que o partido tiver, como ele fala, o partido tiver a vaga, e se ele entender que o Júnior Mano é o candidato, assim estaremos do lado dele. Mas eu acho que o Cid, por todas essas competências, acho que o povo do Ceará deveria clamar para mantê-lo, digamos assim, com o mandato, nos representando lá. Né? Porque ele pode sempre, a qualquer momento, estar ali numa proteção que, como já mostrou, colocando a sua vida acima, o povo acima da sua própria vida. Perfeitamente. Deputado, a gente vai abordar mais 2 pontos aqui antes de finalizar a nossa entrevista. E o penúltimo, claro, para perguntar quais seus planos para 2026. Ainda está cedo, a gente está em abril de 25. O senhor vai tentar a reeleição? O que o senhor tem pensado sobre isso? Até porque o nível de representatividade, né, que foi um up na sua carreira política, na sua caminhada política, acredito que seja então, uma conversa já alinhada aí com apoiadores. Sim, eu sou candidato, eu sou pré-candidato à reeleição. Vou repetir. Eu sou pré-candidato à reeleição a deputado estadual, sem dúvidas, em 2026. A gente ouve isso do povo. A gente, lá na minha base eleitoral, né, que é o Vale do Jaguaribe, ali, principalmente baseado em Aracati, Litoral Leste, a gente ouve as pessoas me pedindo isso, eu ouço as pessoas me pedindo isso, eu não posso abrir mão desse projeto, das pessoas que acreditarem em mim, e eu acho que tem um caminho grande ainda a trilhar como deputado estadual. Eu sou ali, eu estou dentro do PSB, eu ouço o senador Cid Gomes, eu ouvirei também o nosso governador Eumano, o nosso ministro Camilo, para poder estar aí seguindo as suas orientações. Então, eu sou pré-candidato a deputado estadual em 2026, quero estar no grupo, quero ser eleito, tenho conversado com muitas pessoas, a porta do meu gabinete 303 na Assembleia está aberta, meus assessores têm contato, as pessoas têm contato também com meu irmão, que querem vir nos apoiar, então nós estamos aí dentro do grupo e com certeza quero estar representando ainda mais a nossa região, nosso povo e nosso estado. Perfeitamente. Agora, aquela câmera ali toda sua, para o senhor falar, mandar o seu recado final para a população cearense, né? E qual a marca que o senhor deseja
deixar, né, ao longo dessa sua atuação na Assembleia, contribuindo não só com o Litoral Leste, mas com todo o Ceará? Bom, primeiro agradecer a entrevista, agradecer a todos que nos escutaram, nos ouviram, né? Todos que estão aí assistindo a qualquer hora do dia, né? Porque fica nas redes sociais aí, fica eternizado, né? Então, agradecer a sua atenção, a sua audiência aí nos escutando aí, a rede ANC. E o legado que a gente quer deixar é de trabalho, assim, não tem... eu sou um cara de trabalho. Eu trabalho de manhã, tarde, noite, eu não tenho hora para poder trabalhar. E eu acho que o trabalho, ele tanto dignifica o ser humano, quanto ele na política é necessário para você conseguir quebrar as barreiras necessárias da burocracia, dos marasmos, às vezes para poder conseguir levar o resultado lá na ponta. Então, eu trabalhei muito em bastidor político e a vida me colocou na política, apesar de família política, mas praticamente o povo me catapultou para a política, né? Assim, eu estava numa secretaria onde as pessoas, você vai ser o nosso deputado, você vai ser o nosso deputado. E foi quando de fato eu vi que eu tinha uma representatividade e eu precisava prestar, digamos assim, contas com aquela pessoa que estava querendo me apoiar. Então eu acho que a política ela é um dom de fato, não do servir por servir, mas o servir com empatia pela dor do próximo, o servir com um olhar pelas pessoas, um servir com de fato um se sensibilizar com um hospital que demora a atender, se sensibilizar com uma estrada que não está bem pavimentada, se sensibilizar com interiores às vezes eles nem sabem o que eles querem. Né? Você vai às vezes no interior, numa cidade, não, tá tudo bem aqui, tudo, mas aí você olha e você tem referências melhores e você fala assim, não, mas aqui podia ter uma pracinha melhor assim, aqui podia estar mais arborizado, aqui podia passar um caminhão de lixo, a luz aqui é aquela luz amarela, triste, se a luz fosse branca à noite, daria mais segurança para a mulher, daria mais alegria para a juventude, se tivesse uma areninha ali. Então, assim, quando você é político, você tem esses olhares que às vezes a população nem está esperando, mas quando você entrega, ela começa a cobrar mais. Exato. Com razão, e é legal, porque a gente às vezes, no Aracati, por exemplo, a gente entregou 40 aninhas. Esse número, em 8 anos, a gente entregou 40 aninhas, né? Talvez proporcionalmente seja a maior do estado. E numericamente talvez a maior do interior. Aí a gente entrega numa areninha, aí a gente vê na internet assim, você não vem no bairro tal, não? Você acha que aqui não tem voto? Não, a gente quer uma areninha aqui também. Então, assim, virou uma coisa, né? As pessoas sabem o que é bom e querem pedir. Então, eu acho que o meu legado que eu quero deixar na política, seja em que cargo eu estiver ou sem cargo, é o do trabalho e é o do entrega para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O grande luxo hoje das pessoas é ter saúde e lazer e qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida, seja com tempo para a família, seja com uma praça para brincar com seus filhos, seja com posto de saúde funcionando, seja com um emprego, né? Seja com, às vezes, uma capacidade de trabalho, não só um emprego, mas às vezes uma oportunidade de trabalho autônomo, né? Para poder você fazê-lo em seu horário, mas o dinheiro circulando na cidade. Então eu acho que esse que é o meu legado que eu queria deixar para a população cearense. Perfeito. E com esse recado a gente encerra mais um episódio do Destaque ANC, agradecendo a sua companhia e audiência. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.